Chris Williams, CHRIS-WILLIAMS. Em 9 de fevereiro de 2007, minha família foi atingida pelo carro dirigido por um adolescente bêbado. Nesse acidente morreram minha mulher, Michelle, que esperava nosso 5º filho, meu 2º filho, Benjamin, e minha única filha, Ana. Para nós, aquela era uma sexta-feira normal. Nos divertimos bastante. Fomos jantar fora. Meu filho mais velho tinha saído com os amigos. Vi os faróis de um carro vindo em minha direção numa velocidade incrível. Tentei desviar, mas não deu tempo. Ele atingiu a lateral do nosso carro. Olhei à minha volta e vi minha mulher, vi seu último suspiro e tive vontade de gritar e chamá-la de volta. O próximo som foi o do meu próprio choro de angústia pela morte deles. Foi quase como se eu estivesse fora do meu corpo e ouvisse aquilo e percebesse que era eu quem produzia aquele som. Nunca me senti tão vulnerável na vida. Nunca me senti tão esmagado, espiritual, emocional e fisicamente. Quem tem filho adolescente fora de casa depois da meia-noite fica apreensivo quando toca o telefone. Eu levantei, atendi o telefone. Do outro lado da linha, um homem se identificou como sendo da polícia de Salt Lake City. Ele disse que nosso filho Cameron estava bêbado e que tinha se envolvido em um acidente, mas estava bem. Ele disse que nesse acidente 3 pessoas morreram. Descobrimos que o Sam foi o único filho sobrevivente. Então fomos para o hospital universitário, onde a família do Chris estava. Mesmo nessa hora em que todos estavam chorando, e ele, Chris, estava em uma maca com o pescoço imobilizado, uma das primeiras coisas que ele disse foi: "Como está o rapaz que dirigia o outro carro?" Nos primeiros meses depois do acidente, acho que o que senti foi um choque inicial. O choque de ver que uma parte imensa da minha vida tinha desaparecido. É uma situação extremamente difícil a de ajoelhar-se com vontade de falar com o Pai Celestial quando a gente está se sentindo tão sozinho e angustiado. Essa é uma conversa interessante. Ele não tenta fazer a gente se sentir melhor imediatamente. Primeiro ele escuta. Achei que isso ajudou muito. Ele permitia que eu desabafasse a raiva, mas inevitavelmente voltava a ensinar-me as coisas de seu Filho Jesus Cristo. Quando eu ficava com raiva ou sentia-me muito sozinho, não canalizava isso para o causador do acidente. Canalizava para o Salvador. Quando olhei pela janela do carro, vi o carro que nos atingira virado. Eu ainda não sabia nem compreendia o que tinha acontecido, nem quem fizera isso conosco, nem qual era a situação. Só me lembro de sentir que eu precisava deixar isso tudo para trás. Podemos lidar com os problemas, com as situações e o sofrimento como Jesus lidaria. Ou podemos lidar de alguma outra forma. Acho que Chris aprendeu isso cedo na vida. Então, quando a hora chegou naquele carro, acho que ele havia decidido há muito tempo como agiria em uma situação assim. Há mais ou menos um ano, o Chris e o Cameron se conheceram e conversaram pela primeira vez. Quando eu o conheci, estava numa sala e ele entrou com um grande sorriso. Eu não estava sorrindo porque ia conhecer a pessoa a quem eu fizera isso. Ele veio e apertou a minha mão. Ele estava disposto a falar do acontecido e do que sentia. O Chris disse as coisas que o Cameron precisava ouvir sem medir as palavras.
E ele disse o que sentia e o que isso significava. Ele quer que eu deixe o que passou para trás. Quer que eu escolha uma data e esqueça o acontecido e siga em frente. Deixe isso para trás completamente. Não dá para explicar. É um sentimento imenso de gratidão, de força, que sinto quando o vejo e quando vejo como ele agiu nisso tudo. Fomos ao funeral. E depois um de nossos vizinhos, que também esteve presente, veio para mim e perguntou: "Você já leu o artigo sobre o Chris?" O artigo era sobre o perdão. Uma emoção intensa me dominou. Foi como se uma torrente lavasse o desespero da minha alma. Saber que havia alguém capaz de perdoar assim foi uma experiência libertadora. A de saber que ele era capaz de reagir assim. A ideia e o sentimento que eu expressei quando conversei com o Cameron foi simplesmente este. Se ele aprendeu alguma coisa com tudo o que ouviu a meu respeito depois do acidente, isso foi obra do Salvador, agindo por meu intermédio. Só o que fiz foi deixar-me servir de instrumento através do qual o Espírito, o exemplo, o conhecimento, a inteligência e a luz do Salvador pudessem brilhar. A verdade é que só o que tive de fazer foi não atrapalhar. Quero que ele entenda que eu tive muito pouco a ver com as coisas boas que vieram de tudo isso. Passou a ser ainda mais importante para mim o fato de que ele me perdoou. Sei que ele me perdoou porque conhece a Cristo, tem um testemunho dele e tem um relacionamento com ele. Agradeço a Deus por permitir que passemos por tragédias e provações. Não porque sejam fáceis, nem porque queiramos que aconteçam, mas porque ajuda-nos a amar. Essa é outra bênção maravilhosa, pois nela vi o meu irmão. Foi para conhecer o homem de dores, experimentado em sofrimentos, como eu conheço, que estou aqui. Foi dificílimo aprender essas lições da forma que aprendi. Mas essas crises de tristeza sempre acabaram com a certeza e a esperança de que um dia eu venha vê-lo como ele é. Um dia, com sorte, serei como ele é. Um dia, voltarei a estar com minha mulher e com o restante da minha família. É isso que me sustém. Existem muitas pessoas neste mundo que parecem não saber a diferença entre o certo e o errado, nem se importar com isso. Quero falar-lhes francamente a respeito de sermos honestos. A honestidade é uma bússola moral que nos guia na vida. No entanto, o tremendo esforço feito com o fim de destacar-se no aprendizado secular algumas vezes tenta as pessoas a transgredirem no que é mais importante, sua integridade e honestidade. Colar na escola é um modo de enganar a si mesmo. Passa a questão 4. Frequentamos a escola para aprender. Quando usamos os esforços e o estudo de outra pessoa para nos sairmos bem, estamos enganando a nós próprios. Uma amiga contou-me uma experiência que seu marido teve quando estava na faculdade de medicina. Meu marido estudara muito e chegara o momento das primeiras provas. Na faculdade de medicina, esperava-se que os alunos fossem honestos e não colassem. O professor distribuiu as provas e saiu da sala.
Em pouco tempo, os alunos começaram a tirar do bolso e de debaixo das provas pedacinhos de papéis com anotações. Meu marido lembra-se de que seu coração começou a bater mais forte e percebeu que era muito difícil competir com os que colavam. Nesse momento, um aluno alto e magro levantou-se no fundo da sala e disse: "Saí de minha cidade deixando minha mulher e meus 3 filhos em um apartamento pequeno e estudei muito para entrar na faculdade de medicina. Vou denunciar o primeiro que colar. E não duvidem disso." Eles não duvidaram. Muitos ficaram sem graça e os papeizinhos começaram a desaparecer tão depressa quanto haviam aparecido. Eles estabeleceram um padrão para a turma, que acabou sendo a maior a formar-se naquela faculdade. Na verdade, só competimos conosco mesmos. Outras pessoas podem desafiar-nos ou motivar-nos, mas devemos procurar, no fundo de nossa alma, a inteligência e a capacidade que nos foram dadas por Deus. Não podemos fazer isso quando dependemos dos esforços de outra pessoa. A honestidade é um princípio. E temos o arbítrio moral para determinarmos como aplicaremos esse princípio. Temos o arbítrio para fazer escolhas. No final, porém, seremos os responsáveis por todas as que fizermos. Podemos enganar os outros, mas há alguém que nunca enganaremos. Todos nós nos elevamos quando honramos a verdade de todas as maneiras.